Aliás, 2. Então, vamos lá. Então, quem perdeu a aula aí, chegando atrasado aí, só então, uma contextualização rápida, né? A aula passada, então, eu passei uma gravação de uma aula para assistir, porque eu estava passando mal. E hoje eu só quero tirar umas dúvidas a respeito dessa aula. Então, essa aula nós começamos a falar a respeito de nomeação. Então, eu falei o seguinte, que em qualquer sistema que a gente vai trabalhar, no computador é tudo numérico. O computador chega a ser burro. Ele só sabe 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Só isso. Ele não entende nomes. Então, nomes são para nós, usuários. Computador só sabe coisa numérica. Então, os bits são transformados lá dentro em números. Então, internamente, os endereços IP são um monte de números, na verdade, lá dentro. É número de bits. É um monte de 0 e 1 que representa cada computador do mundo. Então, quando você tem um site, é a mesma coisa. O site também é um número. Então, quando você compra, como é que eu faço para colocar meu site no ar? Você tem que ter um IP. Se você não tiver um IP, você não tem acesso. Então, esse IP é um número. Então, você tem como se fosse um RG. Você tem uma numeração que te indica você no mundo. Só que não adianta você ter esse número e para o usuário acessar. Ele só consegue acessar por esse número. Só que números, o computador é fácil. Ele armazena número com facilidade. Processa número com facilidade. Só que o ser humano é péssimo para armazenar números. Então, é difícil você guardar tantos números. Já imaginou quantos IPs existem no mundo? Quantos sites existem no mundo? Cada site é um número IP. É aquela combinação aquela dupla, 4 conjuntinhos de número. Agora, você já imaginou decorar isso de todos os sites do mundo? Não tem uma pessoa que faria isso. Então, seria muito difícil. Então, como é que eu acesso então as coisas? É tudo através de nome. Então, geralmente, você vai acessar um compartilhamento de rede, uma impressora na rede, é tudo por nome. Então, quando você vai lá e clica lá, acessar a impressora da rede, ele localiza a impressora da rede, ele escreve o nome, não coloca o IP de uma impressora. Ele vai colocar lá HP não sei o que, HP multifuncional, Canon não sei o que, Epson alguma coisa, Lexmark qualquer coisa, ou impressora do corredor, impressora da sala dos professores, impressora dos alunos, xerox de alguma coisa. E coloca nomes, pessoal. É assim que você consegue localizar. Porque se eu colocasse número, impressora 1, 2, 3, 4. Onde que é a impressora 1? Onde que é a impressora 2? Numa empresa, a hora que você vai, você consegue descobrir. Caixa, a mesma coisa. Você não tem o número 122, não. Você normalmente, quando você vai acessar alguma coisa, está lá, caixa 1, caixa 2, caixa 3. A pessoa sabe onde que está cada coisa. É muito mais simples assim. Então, por isso que existe nomeação. E para isso, existem vários modelos de como construir essa nomeação. Tudo bem? Quer seja uma nomeação simples ou estruturada ou baseada em tributos. Então, vamos ver alguns sistemas bem rapidinho. Não é a aula eu já passei. Aqui eu só estou tirando a dúvida, beleza? No caso de nomeação simples, o que acontece? Você passa a ter um identificador, um nome, para representar uma entidade, que pode ser um computador, uma impressora, um terminal de rede, qualquer coisa, qualquer objeto na sua rede, né, físico ou virtual, ele tem esse nome de entidade. Por exemplo, se eu tenho uma máquina com 2 máquinas virtual, as máquinas virtuais são entidades também. Tudo bem? Então, isso é como que eu acesso essa entidade, como que eu acesso a essa localização. Normalmente, no caso da nomeação simples, não contém sequer uma informação sobre a localização do ponto de acesso da entidade associada. Então, nela, eu não passo qual é o endereço da onde que está aquilo lá. Mas existe alguma coisa, alguma outra abordagem ali dentro. Por exemplo,
uma mensagem broadcast, um ponteiro que está ali dentro. Então, quando eu vou mandar, por exemplo, uma mensagem lá para a Intel, como que eu sei qual é o site da Intel? Basicamente, eu não sei. Então, se eu perguntar aqui, qual é o IP da Intel? Tenho certeza aqui que se eu perguntar assim agora, ó, valendo uma Ferrari, qual é o IP do Intel? Sem consultar na internet, sem consultar nada, ninguém sabe. Então, eu tenho que ter algum sistema que me traga esse endereço, essa localização, bem? Então, esse que é o problema. Então, a localização dos pontos, né? Por exemplo, como que eu faço para localizar alguém? Uma solução simples, muito simples. Eu poderia mandar uma mensagem, por exemplo, broadcast. O que é broadcast? Manda para todo mundo. Quem é o Renato nessa rede? Mandaria para todo mundo e todo mundo responde. Esse é um jeito fácil de você descobrir as coisas. Então, se eu quero saber onde que está a impressora Epson, eu mando na rede. Existe alguma impressora Epson? Só que se eu faço isso daí, tem alguns probleminhas quando eu faço isso. Primeiro, quando eu mando uma mensagem e ela está em broadcast, todas as máquinas vão receber. Então, eu vou congestionar a rede. Segundo, se tiver algum sistema de monitoramento, mas ele mandou, não era para mim, eu posso só dispensar a mensagem. Mas e se tem algum programinha espião que está monitorando minha rede, gravando o que está sendo acontecendo lá dentro? Ele pode também gravar minhas informações. Tudo bem? Eu posso mandar para um grupo, então, em vez de mandar em broadcast para a rede inteira, eu posso mandar em multicast. Multicast quer dizer, num grupo de computadores. Eu não mando para todo mundo, mando para um grupo só. Mesmo assim, você pode ter um caso ainda de espionagem, mesmo assim, você tem ainda um congestionamento naquele grupo. Então, aquele grupo vai ficar lotado de mensagens quando você ficar mandando coisas em broadcast. Então existe outras formas? Existe. Eu posso ter, por exemplo, uma tabela hash. O que é uma tabela hash? É um algoritmo que você entra com um número e ele responde com outro endereço. Por exemplo, vamos colocar uma coisa simples, um algoritmo super simples, só para vocês entenderem a ideia da tabela hash. Imagina que o meu algoritmo é pegar o número que você quer saber, por exemplo, a localização da tem dois servidores, tem duas máquinas na sua rede, dois servidores, e você quer acessar os servidores. Aí o cara fala assim, olha, como é que eu sei qual dos dois eu vou acessar? Metade dos seus funcionários vão acessar um servidor, a metade vão acessar o outro servidor. Como que eu faço para acessar isso? Como é que eu faço para dividir isso daí? Eu vou fazer um sorteio, ó. Eu, o João e tal, vai acessar o servidor um. Você acessa o servidor 2. Como é que eu vou fazer essa divisão? Entenderam o problema? Tenho vários computadores dentro da minha rede, várias pessoas ali conectadas. Aí eu quero que tenho dois servidores e eu quero que todo mundo consiga acessar. Só que metade vai acessar um servidor, metade vai acessar o outro para não sobrecarregar tudo. E os dois servidores têm a mesma cópia da informação que eu preciso. Como que eu faço para fazer essa divisão? Uma, unidunité, cada um escolhe um, e quem mandou é você. Isso não vai dar dividir pela metade. A outra, eu posso eu sortear, ou uma terceira, eu posso fazer pelo IP. De acordo com o IP, que acho que tem um pernilongo me picando aqui. Nossa, me picou todo já. Entendeu? Uma matança. É um pouquinho só, deixa eu só matar esse pernilongo. Um minuto.
Desculpa, pessoal. Ó, todo picado já. Não fez a festa aqui em mim. Mas enfim. Então você tem várias máquinas e precisa fazer com que eu faça uma divisão que só tenha duas pessoas. Dois servidores, eu divido todas essas máquinas para acessar. Imaginemos que eu tenho um monte de IP. IP1, IP2, IP3. Por exemplo, quem lembra de rede aí? 192, classe C. 192.168.0.1, 192.168.0.2, 192.168.0.3 e assim por diante. Beleza? Cada um tem o seu IP, não é verdade? Sim. Sim. Então, ó, vamos fazer aqui um desenho aqui só para lembrar. Então tá lá. 192 IP, né? 168.0. Aí um cara é um. Outra máquina, o outro servidor, a hora que ele loga na rede, ele recebe lá 192.168.0.2. Então cada um foi recebendo o quê? Cada vez que ele loga, recebe um IP. Beleza? Tá aqui? Tem que acessar dois servidores, o servidor 1 e o servidor 2. Como é que eu vou saber qual servidor que eu vou acessar? Eu posso usar uma tabela hash, por exemplo. E essa tabela hash é um algoritmo. Você entra com o número, ele pega o número, tudo bem? E faz div2. Aplica uma fórmula. Aplica esse algoritmo aqui, ó. Então, o que é uma tabela hash? É uma fórmula. Então, vamos supor, o cara entrou com esse número aqui, ó. Ele entrou com 1. Então, vai lá. 1 div 2. Então, ele vai fazer divisão e vai pegar o resto. 1 dá para dividir por 2? Não. Dá 0 e sobra 1. Então, ó, ele vai acessar um servidor. Esse daqui. Vamos agora para o 2. O 2 vai fazer aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2, sobra 0. O resto da divisão, 0. Aliás, não é div, desculpa. Mod. Resto da divisão, mod. Esse resto aqui, ó. Paga aqui, não era div, é mod. Então, n mod 2. Então, todo mundo que for par vai dar para 1. Todo mundo que for ímpar vai para outro. Então, ó, por exemplo, eu posso falar que esse daqui é o ímpar, então é 1, e esse daqui é o servidor par, é 0. Então, ó, 1 vai vir para cá, para esse servidor. 2 vai vir para cá. Se o cara for 3, 3 dividido por 2, 1 vezes 2, 2, sobra 1. Resto da divisão, 1. Então, ele vai para essa máquina 1, Então, se o cara colocar o número 3 aqui, ele vai para a máquina 1. Entenderam? Sim, só deu para entender, sim. Deu para entender o que é esse negócio? Então, é um algoritmo que divide. Por exemplo, esse daqui, divide em 2. Se eu tenho 10 máquinas, eu posso fazer a divisão de 10. O resto da divisão por 10. N mod 10. O que vai acontecer se eu fizer N mod 10? Ele vai pegar qualquer número e dividir por 10. Vai ter 10 máquinas aqui. Então, ele teria 10 servidores. Então, assim eu sei qual máquina que eu acesso, através de uma fórmula. Então, a hash é uma fórmula. Só que é lógico, é uma fórmula muito mais complexa do que essa porcaria aqui. Entenderam a ideia? Sim. Aqui foi só para vocês entenderem. Então, até aqui alguma dúvida? Tranquilo, professor. Isso aqui eu já falei tudo. Broadcast, multicast, ponteiro repassado, essa mesma ideia de você ter uma máquina, né, e passando
ela não acessa direto, ela vai passando por outras, né? Eu acesso uma e ela acessa essa máquina por mim. Normalmente eu tenho isso daí de entidades de repassadores quando eu acesso redes móveis. Redes móveis eu faço bastante isso daqui. Por exemplo, quero acessar o servidor lá da empresa. Aqui, ó, o meu objetivo é acessar o servidor da empresa. Às vezes, eu tô aqui, por exemplo, no meu celular. Estou aqui com o meu celularzinho. Aí estou tentando acessar o servidor. Você não tem uma descagem direta para o servidor. Você não tem um número que você liga e acessa o servidor. Mas às vezes você tem um número que você consegue acessar determinada máquina, tudo bem? E ela acessa essa máquina aqui externamente. Exemplo que faz bastante isso. O pessoal que usa esses proxy para acessar a Netflix nos Estados Unidos. Já viram isso daí? Alguém já fez isso? Nunca vi, não, mas se o senhor ensinar para nós faz aqui. Não, não é essa a ideia. É assim, ó. Eu vou falar o que que é, não vou falar como. Às vezes, você tem um site e você quer acessar os Estados Unidos, EUA. Aí, você tem o site aqui. Só que o site tem algum bloqueio. Só acessa para pessoas nos Estados Unidos. Um exemplo. Aí você quer acessar aquele conteúdo. Por exemplo, um filme, Netflix. Quero acessar o conteúdo, ou o canal aqui, o conteúdo do Netflix americano. Quero assistir os filmes em inglês. Quero ver exatamente o que tem lá. Então, como é que eu faço para fazer isso? A conta é unificada. Sua conta vale em qualquer lugar do mundo. Só que você recebe o catálogo do país de origem. Sempre. Então, tá aqui o Brasil. Se você pegar e tá lá com sua televisão e tentar acessar, ela vai acessar aqui, ó, dentro sempre do catálogo do Brasil. Então os caras fazem um proxy, que é um repassador. O que que é o proxy? Então eu tenho aqui um site, eu mando para ele e falo assim, olha, eu queria acessar os Estados Unidos. Aí ele tem filiais em vários locais do mundo, inclusive um proxy nos Estados Unidos. Proxy EUA. Aí a hora que você vai lá e fala que acessar esse daqui, ó, esse aqui é o Proxy Brasil. O que que ele faz? Você manda aqui, ele manda o seu pedido lá para os Estados Unidos, para o proxy dele nos Estados Unidos, e o proxy dele acessa o catálogo lá que você quer. Entenderam? Então, para esse site aqui dos Estados Unidos, o que que ele acha quem está acessando ele? Não vê que é você da sua televisão aqui no Brasil. Ele acha que é esse daqui, ó, que é essa máquina que está lá nos Estados Unidos que está acessando. Aí ele manda a resposta para ele. Quando manda a resposta, ele pega isso daqui e manda para o Brasil a resposta e o Brasil manda para você. Qual é o problema? A sua comunicação vai ficar passando por esse proxy. Se o proxy for lento, vai ficar uma comunicação lenta. Entenderam? Entendido. Mas é um jeito que você consegue acessar. Isso acontece também, por exemplo, TV de Portugal. Está passando uma programação, aí você vai no site. Aí na hora que ele pede a localização. Se a localização não for do local, ele trava. Ele não deixa você assistir a programação. Que lá é livre, entendeu? Para Exato. quem está lá é livre. Para quem está fora tem que pagar. Pagar. Então, Aí mostra com essa o proxy estrada. você consegue. E tem muito proxy que é gratuito. Então aí você consegue passar por ele e ele pega para você e manda. Só que lógico, você fica na conexão do proxy. Se o cara for lento ou se tiver muita gente pendurado nele, vai ficando cada vez mais lento. VPN é a mesma coisa. É exatamente a mesma ideia. Entenderam isso? Sim. Passar meio rápido aqui, que isso daqui, teoricamente, vocês já viram lá. É...
Localização nativa, isso daqui, ó, acho que alguém deve ter usado isso daqui. DIN DNS já usaram? Ou DDNS, dinâmico? Eu não me recordo de ter usado, não. Não. Qual que é a ideia? Deixa eu abrir aqui um slide. Agora começou a acender e apagar a luz aqui em casa. Vocês chegaram a ver aí o brilho? Diferença de brilho ou não? Tem uns flashes aí na É. sua parede aí. Dá até medo. Ventou bastante hoje aqui. Agora começa a piscar a luz. Se acabar a energia, já estamos sabendo. Aqui ventou bastante também hoje, professor. Aí eu moro em Birigui, fui para Araçatuba e eu vi que estava tudo esbranquiçado lá. E não entendi por quê, né? Aí depois que eu fui entender, porque aquele incêndio que teve ali, acho que em Santo Antônio de Aracanguá, ou Valparaíso, não lembro. Teve um incêndio feio lá e a fumaça, o vento trouxe tudo para cá hoje. Nossa, aí é bravo. Aí é complicado. Ó, mas se acontecer alguma coisa, vocês estão sabendo. A luz caiu. Ou a internet. Agora aqui tá fogo. Eu tô com a internet ruim e agora a luz. Tá ficando cada dia melhor. O Matheus colocou aqui que é o espírito. Que é nada, rapaz. Você tá louco. Então, ó, vamos lá. Imaginemos o seguinte. Você é um WhatsApp, por exemplo. Você está com o seu WhatsApp lá dentro. Aí ele precisa localizar você em algum lugar, ou o seu celular em qualquer lugar do mundo. Conforme você está andando, você chega aqui, por exemplo, você tem o seu registro. Quando você pegou seu celular, ele é registrado em uma localidade. Então, seu celular fica ali, registrado naquela localidade. Então, aqui, por exemplo, se você comprou e registrou na TIM de Lins. Vou colocar aqui. Você registrou na TIM de Lins, então na TIM de Lins está lá o seu registro na torre. Então, ela sabe que você é um assinante de Lins. 014, exemplo. Está registrado aqui. Aí você sai, pega seu celularzinho e vai viajar e vai lá para Birigui. Na verdade, vai aí para onde vocês estão. Chegou em Birigui. Aí o seu celular vai pegar a torre lá de comunicação lá de Birigui. Você está com o seu celular e vai pegar a torre lá para poder fazer a comunicação. O que vai acontecer quando você tentar ligar ou alguém tentar te chamar? A hora que você conectar nessa torre aqui que está chegando em Birigui, você pegar essa torre de sinal aqui, o que vai acontecer com o sistema? Ele vai pegar o número do seu celular, o celular aqui, ó, 123, que é o número do seu GSM, vai na rede da TIM e vai procurar. Existe o 123 na minha rede? Aí ele vai lá, manda no servidor. O servidor vai descobrir que isso daqui está em Lins. Fala, está registrado aqui na região de Lins. Deixa eu ver o plano dele. Tem roaming gratuito? Ele pode rodar em outra cidade? Vou consultar o plano. Ah, pode. Beleza. Ah, então registra aí na rede. Registra aqui na torre. Deixa o Renato usar. E coloca aqui um aviso, ó, a última localização do Renato. Então, aqui, ó, nesse banco de dados a respeito do Renato lá dentro, ele vai colocar que a última localização é em Birigui. Então, agora, o Renato está armazenado que a última localização dele foi na Torre de Birigui. Aí o Joãozinho vai ligar para o Renato. O João aqui, ó, vai fazer uma ligação para o Renato. Telefone 014 e tal, ele vem direto para essa base aqui de Lins. A hora que você ligar, ele olha na base de Lins. O Renato, tá aqui. Qual a última localização dele? Nessa torre em Birigui. O que o sistema vai fazer? Vai pegar a ligação do João aqui, ó, e vai transferir para a torre lá de Birigui. E falar, olha, o João está querendo falar com o Renato. Aí a torre transfere para o seu celular. Entenderam a ideia?
Entendi, professor. Então, mesmo que você estiver em outra cidade, o seu telefone vai tocar. Por isso que, às vezes, quando você liga para a pessoa, o celular faz assim, ó, tum, tum, tum. Aí depois começa a tocar. Alguém já fez isso daí? Você liga para a pessoa, aí, em vez de chamar, que é o normal, você liga a pessoa, faz turum, e começa prrr, 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 tocando aqui. Aí tem vezes que você liga para a pessoa e fica assim, ó, tum, 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 tum. De repente, prrr, prrr. Já fizeram? Já presenciaram isso daí? Tem um toque diferente de vez em quando? Já é bastante, hein? Quando ele fica assim, tum, 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 é porque ele está localizando você. Quando você liga para uma pessoa, você está ligando, ele vai direto para aquele número, ele sabe em qual central está registrada. A hora que ele chega na central, ele descobre que você não está na central, que você não está nessa antena aqui, ó, que você está registrado. Ele acaba de descobrir que você está lá em Birigui. Aí ele tem que sair daqui, desconectar dessa antena e fazer todo o processo de conexão com a antena de Birigui para conseguir falar com você. Porque você não está aqui, você está lá. Entenderam a ideia? Sim. Entenderam o que é essa nomeação nativa? Então, conforme você vai andando para os lugares, ele vai levando a posição onde você está. É um sistema distribuído. Legal, interessante, professor. De acordo com as torres, então. De acordo com as torres. Então, conforme você vai andando, cada vez que você conecta numa torre, você está passando com o celular. A hora que ele pega o sinal da torre, ele manda a sua localização para a torre. Aí a torre, a hora que pega seu número, atualiza nessa base de dados. Se eu mudar de torre, sair de Birigui, agora estou em Araçatuba. A hora que você entra na torre de Araçatuba, a torre de Araçatuba manda para Lins, ó, se alguém ligar para o Renato, ele já não está mais em Birigui, não. Agora a última localização dele é a torre de Araçatuba. Se alguém ligar, ele vai vir aqui e vai procurar, tá na torre de Araçatuba. Então esse alguém vai ligar lá para Araçatuba, na torre de Araçatuba, e ela vai ligar no seu celular. É assim que funciona. Por isso você consegue ser localizado em qualquer lugar. Entenderam? Foi meio bagunçado aí o desenho, porque eu sou péssimo em desenhar aqui com o mouse. Mas deu para ter uma noção? Deu para entender? Sim. Renato, Oi. se eu estiver errado, você me corrija, mas há alguns anos atrás, quem não tinha o pacote de roaming ia viajar para outra localidade, então os dados dele, o pacote de dados ia rapidinho embora, né? Porque o cara cobrava recebia para uma você. ligação. Você era tarifado duas vezes. Era tarifado. A pessoa era tarifada, porque a pessoa que liga, ela paga uma tarifa, e você era tarifado também por receber em outra antena. Então, qualquer outra antena que você usasse que não fosse a sua, você pagava a parte. Você pagava duas vezes. E isso quando conseguia fazer, né? Porque eu lembro que uma vez eu fui para Goiás e aí eu não conseguia ligar para minha esposa, só que ela conseguia ligar para mim. Porque às vezes o pacote não tinha lá dentro. Isso. É porque tem que naquela época eu tinha que ativar o pacote, né? De ligação em home, eu nem sabia. Eu só sei que eu tentava ligar para ela e não conseguia, mas quando ela ligava para mim, funcionava normal. O Matheus está perguntando aqui, ó. Professor, você sabe me responder se a Claro funciona no Paraguai e na Argentina? Para funcionar fora do país, vai ser o mesmo esquema aqui, só que com uma outra operadora. O que ela vai fazer para você funcionar fora do país? Imaginemos que aqui você está na Argentina agora. Aqui está a Argentina. Argentina. Aí você quer usar lá fora. Você vem aqui na Claro e fala, olha, eu quero habilitar o roaming para a Argentina. Então, o que ele faz? Ele vai lá na Claro da Argentina, se a Claro tiver convênio, ou com a empresa de telefonia lá local, espero que seja Claro lá. Claro Argentina, CA. Tudo bem? Claro Argentina. Então, essa Claro aqui, a hora que você habilita esse negócio, ele vem aqui e fala, olha, o Renato está querendo usar o celular na Argentina.
Ah, tá bom. Então ele pega esses dados e coloca aqui, ó. Ele cria um usuário temporário lá dentro. Fala, olha, se aparecer esse chip GSM, esse número GSM, você deixa ele acessar aí dentro. Aí quando você chegar com o seu celular lá na antena da Argentina, a antena da Argentina ele vai consultar essa base aqui, ó, da sua Claro na Argentina. Só que aqui ele vai receber um número, porque o seu número aqui é diferente, o jeito de falar aqui. Por exemplo, você tem um número específico dentro do país. Então ele vai fazer a conversão, ó. Todo mundo que ligar para o número do Renato, a partir de agora, dentro da Argentina, vai ser o número 456. Esse é o seu número na Argentina. Então, a hora que toca aqui, é como se alguém tivesse ligado para o número 456. Você tem um número diferente. Tanto que se você estiver aqui na Argentina e você resolver ligar para o Brasil, não vai aparecer o seu número. Vai aparecer o 456. Que você está em home internacional. Entenderam a brincadeira? Sim. Então, Agora, é possível funcionar? Sim. Desde que a Claro aqui tenha um convênio com a empresa lá de telefonia na Argentina. agora tem outra situação, que é assim, eu tenho um chip da Oi 18, eu tinha um plano da Oi, só que aqui está, apesar de ser Oi a base, é sem condições de usar. Aí eu comprei um chip da Claro. Aí eu fiz um plano na Claro e transformei o Oi em pré-pago. E não cobra o roaming hoje, né? Você não paga se você tiver em home. Mas se você não tiver saldo no pré-pago, você não recebe ligação nem faz. Porque eles cobram. Normalmente a empresa do outro lado cobra. Você vai para a Argentina, por exemplo, você vai ter que, no caso esse aí que é internacional, você paga o home. Eu sei, Geralmente mas aqui internamente você não paga se você tiver o crédito. Mas se você não tiver o crédito, você não consegue usar. Eu só consigo é, receber SMS. não, é uma coisa terrível. O Matheus perguntou aqui, ó, mas aí, para fazer isso, preciso fazer algo antes? Sim. Geralmente você vai usar ele fora do país, você liga na Claro e pede o roaming para o país que você quer. Aí ele vai te cobrar uma taxa, geralmente é isso. Ele te cobra uma taxinha, e essa taxa é para fazer esse registro aqui na outra companhia, que às vezes não é nem a Claro. Às vezes a Claro não tem o serviço na Argentina. Tipo, a Claro não tem nenhuma filial na Argentina. Aí ela faz um convênio com uma outra operadora qualquer lá, a Vivo de lá. E você vai usar a antena da Vivo de lá. Então, quando chegar, o seu número do seu chip está registrado lá. E para fazer isso, ela cobra uma taxa. É como se fosse uma habilitação. Você habilitou o seu celular na Argentina. Então, para fazer isso, tem que pagar. Se você pegar o seu chip, chegar lá, ele não funciona. Porque a hora que ele se ligar, ele vai conectar na antena. A antena da Argentina vai vir consultar o servidor delas lá. Chegar lá, o seu número aqui não existe lá. Então, simplesmente não funciona. É por isso. Então, se você pretende ir na Argentina e quiser usar o celular lá, você tem que ligar antes na Claro aqui no Brasil e pedir esse home. Falar que dia que você vai estar. Olha, eu quero de tanto a tanto. Do dia 5 ao dia 30. Eu vou estar lá. Aí ele vai falar um tanto que você vai pagar. Vai te cobrar um X reais para fazer isso. E ela vai habilitar o seu celular lá na Argentina. Entendeu? Existem algumas operadoras, algumas, que elas falam assim, ó, roaming gratuito na América Latina. Por que ela consegue fazer isso? Porque ela tem filial em toda a América Latina. Então vamos supor, não sei se é o caso, mas algumas operadoras ela tem a filial dela, ela tem antena, né, como se fosse a Vivo. Ela tem no Brasil, tem na Argentina, tem no Uruguai, tem na Bolívia, tem em todos os países. Então, conforme você vai para os países, ela tem as antenas dela lá. E ela não te cobra nada para poder fazer o registro aqui. Aí esse roaming em toda a América Latina, gratuito. Mas mesmo assim, você tem que avisar que você está indo para lá, porque senão não tem um registro lá. Não fica registrado em tudo quanto é lado. Entenderam? Entenderam o que é esse negócio de localização nativa?
Alô? Sim, professor, entendemos. Não sei se vocês tinham entendido antes, mas pelo menos para poder, talvez com outro exemplo. Aqui ele tem a mesma coisa aqui. Tem um exemplo aqui usando o correio. Eu fiz usando o telefone e aqui eu usando o correio, que seria a mesma coisa, só que é uma maneira mais antiga, né? Quero mandar alguma coisa, ele não sabe, por exemplo, você está nos Estados Unidos e quer mandar alguma coisa para o seu cliente que está lá na China, por exemplo. Só que na hora que ele vai mandar, o cara não está lá. Então, na hora que ele manda o e-mail lá para o cara que está na China, ele fala, você não está aqui. Ele te manda o novo endereço, aí você manda o endereço para onde que está agora o hospedeiro. E cada vez que ele vai num lugar, ele atualiza, ele envia aqui a última posição dele, que é o esquema lá da antena de televisão, como chama? De celular. Cada vez que você entra numa antena, ele vai lá e atualiza no banco de dados, para os outros poderem ligar para você. E às vezes, quando. Não sei se já viram isso daqui, falando de celular. Você liga para a pessoa, faz tum, 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 um tempão. E de repente cai a ligação. Como se não tivesse sinal de ocupado. Ou fala que o telefone não existe. Coisa parecida com isso. Já viram isso? Acontece aqui em Birigui. Porque às vezes você trocou de antena. Não deu tempo de registrar ainda. Você saiu de uma antena e está na outra. Mas a hora que você saiu, o sistema não deu baixa ainda que você trocou de antena. Aí o cara vai lá e fala, olha, tá a antena de Birigui. Aí ele, a hora que ele conecta a antena de Birigui, você já não tá mais em Birigui, você já saiu. Professor, onde fica essas antenas? Pegam um raio muito grande? Você Não. sabe me dizer? Depende do se é 3G, 4G. Mais ou menos uns 4 quilômetros, 5 quilômetros. Não deve ter mais que isso daí o raio dela, não. Ah, É entendi. pequeno. Então, por exemplo, quem não chega a isso. Porque assim, esse raio, ela pega mais de acordo com o número de pessoas conectadas. Você tem um limite. Eu não lembro agora exatamente qual é o limite de cada antena, mas em torno de até 800 usuários, 1.000 usuários por antena. Entendeu? Então ele não pode colocar poucas antenas. Birigui, ele tem que espalhar um monte pela cidade. Então não tem uma antena só, tem um monte. Ficou claro? Sim, entendi. Então seria quase uma por bairro, então, não sei, uma a cada dois É, bairros. por aí. Pode ver que nos bairros toda hora você acha uma antena lá. Uma torrinha de telefonia que geralmente agora é compartilhada com um monte de provedor. Um monte de empresas. Eles têm lá da Clean, da TIM, da Claro. Colocam lá porque eles têm que alugar um terreno, ter uma infraestrutura que o cara tem que montar e custa caro. Aí às vezes eles compartilham a torre, não a antena, a torre. Ah, tá, entendi. Eu vejo assim, já vi bastante. Então a torre, você olha para a torre assim, tem um monte de antena pendurada nela, porque é de vários provedores. Alguma dúvida até aqui? A tabela hash já expliquei. A abordagem linear é a mesma coisa. Tabela hash distribuída. Isso aqui. A abordagem hierárquica é legal, que seria a ideia de igual DNS. Você localizar. Vocês entenderam isso daí lá quando eu expliquei a respeito de DNS? Sim, DNS tá claro, professor. Tá Tá tranquilo. claro? Então, beleza. Então, acho que essa parte aí já ficou para trás. Estruturada, já viu essa parte aqui. Então, essa parte do DNS, daqui eu posso pular porque vocês já viram toda essa parte, né? Quanto a essa Sim. parte aqui de DNS, essas coisas assim, alguma dúvida daquilo que foi explicado? Bom, vou deixar a galera responder também. Eu entendi, professor. Entendeu? Ninguém teve dúvida naquela parte de DNS?
Então, beleza. Se eu vou ficar repetindo toda aquela parte de DNS, vocês já viram, não compensa nem pegar isso daí. Que é o melhor exemplo de todos é o DNS. Então, o funcionamento do DNS. Então, ele é um exemplo ali de uma nomeação estruturada. Bem, hoje, você não precisa mais decorar os números da internet por causa do DNS. Tanto que, às vezes, a sua internet está funcionando e cai o DNS e você não consegue acessar nenhum site. Mas a sua internet funciona. Se você souber o IP, funciona. Sabia disso? Como, professor? Última parte nesse texto? É assim, ó. A internet é toda baseada em números. Às vezes, o servidor DNS seu cai. Por exemplo, você coloca o servidor do seu provedor. DNS do provedor, você vai lá e coloca lá. O DNS vai ser o 20543. Porque esse que é o número. Esse é o número do DNS, que é o servidor, lá do seu provedor. Certo. Aí, por um acaso, o DNS do seu provedor caiu. Se ele caiu, você como acessa o DNS dele para ele acessar esses outros, se ele caiu, você não acessa os outros. Então, teoricamente, ele não consegue localizar uma máquina na internet. Só que a sua internet, às vezes, está funcionando. Se você souber o IP da máquina e colocar lá no browser, colocar o IP, você acessa a máquina. Consegue ver o conteúdo. Ah, tá, entendi. Sim. Consegue fazer o download do site. Por Isso quê? Porque a acontece internet está humanamente. funcionando. Agora, e se tiver um link, eu clicar no link, vai funcionar? Não, porque vai precisar do DNS. Na hora que você clicar no link, ele vai precisar do endereço IP da máquina. Como não tem, aí ele dá pau. Isso. Já utilizei dessa forma, professor. Lá, às vezes, cai o nosso servidor DNS, e aí tem alguns sites internos lá nossos que ficam hospedados no servidor. E não sei por algum motivo o DNS para de funcionar ali, a gente coloca, né, o nome do site e não funciona. Aí eu vou pelo IP e funciona normal. Funciona normal. Só que se tiver um link lá dentro para alguma coisa externa, se você clicar, não vai funcionar. Por quê? Porque No você caso, eu precisa do acho, DNS de novo. nesse caso eu acho que iria, professor, porque o servidor eu acho que o DNS interno nosso, não o externo. O da Insight não cai, Ah, no caso. entendi. É que vocês têm um dentro de vocês. Isso, Normalmente, isso. que nem eu aqui eu não tenho o meu DNS. Meu DNS é do provedor, que no seu caso é Insight, o meu é Cabonet, eu uso o DNS deles. Então, se o deles cai, teoricamente eu não tenho como acessar. Meu Ah, provedor fica sim, sem entendi. internet. Entenderam essa parte aí do DNS, pessoal? Alguma dúvida de como que funciona o DNS? Tranquilaço. Tranquilaço? Ficou bem claro lá pelo vídeo? Deu para todo mundo entender? Eu entendi. Beleza. Está aqui toda a parte de nomeação estruturada, então é basicamente os bancos DNS. E nomeação baseada em atributos ali. Geralmente são serviços, né, que fazem isso daí. Tem implementações de protocolo para lidar com isso daí. Então, cada país vai ter abreviações ou, como que chama? Algum tipo de sigla para você conseguir fazer o acesso. Ok? Então, geralmente existe um servidor que faz isso daí, que guarda esse tipo de informação ali dentro. De cada sigla, qual é o equivalente lá dentro. Mas é basicamente o princípio do DNS. Não faz diferença nenhuma, a ideia é mais ou menos a mesma. Você vai usar um atributo, por exemplo, o C. O C é igual a, sei lá, Nova Orleans. Aí, beleza. Então, ele sabe que está em Nova Orleans. Aí, eu tenho um outro atributo lá dentro que tem um O. Ele sabe que é essa faculdade aqui e não é a outra. Então, às vezes, você tem
você não tem o nome do lugar. Você tem várias siglas e pela sigla ele consegue descobrir isso daí. Igual é no o BR, por exemplo, ou na Argentina, o AR. Então é uma sigla aqui que ele consegue saber que está no Brasil, que está na Argentina, etc. Mas é basicamente isso daí. Mais alguma dúvida quanto à nomeação, pessoal? Por mim, não, professor. Estou respondendo por mim. Tranquilo para mim também. Tranquilo. Eberson, Lázaro, Matheus. Não, tá dando para entender, Cício. Tranquilo. Alguma curiosidade que vocês queiram com relação a essa parte? Ô, professor, Pode falar. eu tenho aqui um acesso remoto pelo trabalho da Uhum. impressora que é utilizada por muitos lá. Aí eu tenho uma tela aqui que aí mostra o nome dela, o endereço, né? Tem os dados da informação de dispositivo, né? Aí vai no início, eu falou da nomeação. Eu poderia compartilhar para mostrar para os colegas aí, não? Pode. Espera lá, deixa eu já. Fique à vontade. Tá liberado. Deixa eu liberar você. Pera lá, tinha esquecido. Pera lá, é ótimo isso daí. Pera lá, vou colocar você como apresentador. É rapidinho. Tá liberado. Deixa eu... É a área de trabalho, né? Janela. Isso. Janela ou tela? Janela vai ser normalmente um... É tela cheia. Tela cheia. Aí eu vou alternar aqui. Uhum. Esse daqui. Consegue ver aí? Tá carregando, carregou. Beleza, tá aqui, tá vendo. Então, essa daqui é uma impressora que fica na rede lá, do administrativo, né? Uhum. E ela tem a parte de controle dela. E aqui, por exemplo, no sistema aparece aqui o modelo, né? Uhum. O nome do host, que é o nome que... Você faz acesso, se precisar. Faz acesso. Só que é lógico, na hora que a gente configura, a gente coloca lá, professores, por exemplo, entendeu? Antes do nome, na hora que a pessoa vai entrar na impressão, ela vai lá e seleciona a impressora, impressoras, tal. Aí tem até esses nomes do lado, né, para a gente poder saber qual é, mas imprime na impressora dos professores, que está na recepção, porque hoje está na recepção porque está na pandemia, foi para a recepção, mas depois ela volta para a sala dos professores, né, que é dos professores. Aí aqui na configuração, aí tem o modelo dela, né? O nome do host, dados da identificação, o número de série dela e o endereço MAC. Então, com esse endereço MAC, ela sabe aonde, né? Tá a máquina dentro da rede. Está configurada no servidor, né? No servidor de impressão. E aqui tem os dados dela, a memória, o tamanho da memória, outras informações aqui de papel, né? Como que está instalado, que tipo de alimentador de papel, visão do software. Aí aqui embaixo, ó, tá vendo essa tela aqui, ó? Aí você tem o endereço IP dela, a máscara de subrede, o gateway padrão, né? Que é o servidor lá, e o DNS primário e o DNS secundário. A gente coloca. Então, assim, um equipamento só tem um monte de informação. O usuário enxerga ela como professores, Kyocera, EcoSys, que é o que a gente põe na hora que instala a impressora no Windows lá, né? Mas internamente ela trabalha com... Quer dizer, a identificação é outra, né? Porque ela usa... A rede, né? Usa outras informações. Outros atributos. Só que esse IP, no caso aqui, é um IP fixo, né? Que a gente tem lá. Tem várias... específico para ela, né? Tem várias redes lá, né? Tem várias VLANs no servidor. Então, cada VLAN com a sua política de segurança e um monte de coisa. Até ainda não estou inteirado de tudo, não, porque é muita informação. E aí, com isso, a gente fica com essa. Tem essa impressora e tem uma outra que é final 18, que é colorida.
E esse acesso aqui eu estou fazendo lá no sistema é via VPN, né? Eu tenho o VPN instalado no notebook aqui, acesso lá, tenho a configuração, acesso com a minha matrícula, aí eu E consigo consegue acessar fazer as coisas lá. Tanto que eu olhei a hora que todo o você viu processo. o IP10, que é classe A, falei, eles trabalham com várias classes. Porque Lá, a máscara, se não fosse uma única rede, a submáscara seria 255.0.0.0. é, Como você tem 255, 255, 254, quer dizer, tem uma paulada de rede aí que ele consegue fazer. é igual aí no, em Várias Birigui, né? sub-redinhas. Tem a rede dos alunos, a rede do administrativo, aí dentro das redes tem É, 14 VLANs no servidor. exatamente. É muita rede. E tem várias sub-redes, na realidade, né? Mas faz isso para evitar até vírus, coisa assim. Quando Isso, contamina, ele dá em broadcast, ele manda um broadcast só naquela VLAN. e tem VLAN que está, assim, ela está presa na reitoria, que tem as políticas, que tem autenticação dupla, né? Então a reitoria controla tudo lá em Campo Grande também. Nessa parte a gente nem mexe, entendeu? É eles que controlam lá. Entendi. Aí às vezes eles mudam alguma coisa lá na política lá e aí dá algum BO em algum equipamento nosso aqui, porque, sei lá, configuração que não estava sincronizada, né? Mas era isso aí que eu queria Entendi. mostrar, professor, que você tem como, né, essa questão dos nomes aí, na verdade tem várias identificações dentro da rede, né? Não é uma só, né? Exato. Para você encontrar, ou você pode, no seu caso, para local, ou pelo endereço MAC, ou pelo endereço IP, ou pelo nome da máquina. Cada um Lucas, tem. E no PA, né, que é o nosso firewall aqui, tá tudo registrado lá também com os mesmos, né? Tudo tem que passar por ele, né? Então, se ele poder controlar. E tem a coisa de segurança aqui, é uma coisa muito séria. mas tem que ser isso. Bom, Mas tem um monte de dados aí de todo mundo, dado de aluno, dado de professor. é isso aí. Obrigado. O Lucas levantou a mão aí. Pode falar, Professor, Lucas. uma pergunta para o José. É, Só um minutinho, peraí. Os seus dispositivos aí do servidor do IF, cada um fica por uma faixa, por exemplo, as máquinas. Eu vi que a impressora fica na faixa 0. Todas as impressoras ficam na faixa 0, as máquinas na faixa 1, por exemplo, e assim por diante, ou não? Tem essa distribuição? Existe umas faixas que são já um range, né, que a gente escolhe para determinadas, quer dizer, a gente escolhe, já está definido, né? Então, por exemplo, a rede, o 10.4.00 é do administrativo. Aí tem o 10.4.1, que é do acadêmico, entendeu? Então, assim, separa a parte dos laboratórios, então, assim, cada rede tem a sua faixa. Só que dentro de uma rede, a gente tem aqui uma situação até interessante, que tem uma faixa de IP fixa e tem uma faixa de IP DHCP, entendeu? Tem que ter misturado no mesmo. Mas, assim, as impressoras do administrativo vai ser 0. Agora, a impressora lá do acadêmico, ela vai estar com 1, porque a rede lá é 1, entendeu? É 10.4.1. Ah, entendi. Vocês Então, montam redes diferentes. são Entendi. redes diferentes e tem umas que são com IP fixo e outras são com IP dinâmico. Tem faixa que é IP dinâmico e tem faixa que é IP físico. Entendi. É IP, né? Estático, aliás, né? Não físico, estático. Mas é isso aí que você falou, assim, a gente consegue colocar, dependendo do local onde vai ficar, a impressora, a gente usa se for usar um IP fixo, usa daquela faixa, daquela VLAN, entendeu? Ah, tá, entendi. Não, é que assim, eu fiquei curioso porque o esquema que eu aprendi, do jeito que eu vi aqui a estrutura do mercado, é diferente. É até por isso que eu quis saber como funcionava aí de vocês. Aqui, por exemplo, as impressoras, todas elas ficam na faixa 0. A gente usa também a mesma categoria que vocês, né? Começa no 10, 2. No caso, a gente tem a nossa faixa de IP. Todas as impressoras ficam na faixa 0, todos os computadores ficam na faixa 1. Todos os roteadores ficam na faixa 3 e assim por diante. E aí eu achei que a sua fosse do mesmo esquema. Então, não, vocês têm redes diferentes, para É, acessos diferentes. Entendi. porque aí no seu caso a classificação ela fica assim, você vê pelo número da rede, você já sabe que equipamento que é, né?
No Isso, caso, exatamente. no caso aqui tem um software gerenciador que controla tudo isso aí, SNMP, que aí você consegue visualizar de várias formas, entendeu? Então, talvez precise. Talvez aqui, não sei, acho que é um pouquinho mais complexo. É que eu falei, eu não estou por dentro de tudo, não, mas eu imagino isso. Sim, sim, entendi. Aqui como todo mundo pode usar os recursos de todo mundo, então fica mais fácil. Por exemplo, o faturamento quer mandar uma nota para o financeiro. Aí não seria interessante ser uma rede diferente, entendeu? É interessante que todo mundo se enxergue, todo mundo, quando precisa, consegue mandar uma impressão, por exemplo, utilizar um recurso lá do outro lado. Aqui, só para finalizar um assunto, essa questão de segurança, porque aluno no Wi-Fi, né, se deixar ele na rede administrativa, ele detona tudo, né? Porque ele é doidinho para mostrar que sabe, né? Então, vou lá, né? Não, aí a gente Peguei a senha do separou. professor. Então, por Já isso que muda eu tenho até que as separar. notas. Verdade, as faltas, tudo. Não, aqui no caso é o Wi-Fi separado, aí já é protegido. Geralmente faz uma zona. Não, tem que ter VLAN. Por exemplo, todo instituto sempre é assim. Tudo separadinho para não ter problema. Entendi, legal. Mais alguma curiosidade, pessoal? Nenhuma? O que eu tinha que só passar de nomeação foi porque hoje era o dia do seminário. Então, eu vou fazer o seguinte. Como que vocês querem fazer agora o trabalho? Vocês querem ficar conectados aqui, precisar tirar dúvida, ou vocês querem ficar remoto e fazer o trabalho? Como é que é? Ainda bem que vai dar para fazer, hein? Eu já estava desistindo já, hein, professor? Não, Não eu é que prefiro fazer existe. remoto. Já estou em desenvolvimento aqui e já ia continuar. Mas vai fazer mesmo ou vamos fazer o trabalho do Cocão, né? Vou fazer o trabalho do Cocão, não, hein? Não, eu tô atrasado no seu só, no seu e da Paula. Aham. Mas da Paula eu já terminei, então falta o seu. E aqui Ficaria comigo é porque eu tinha esquecido mesmo, senhor. Acabei passando batido. isso. Aí o trabalho, então, vai ficar nessa sexta. Então, sexta-feira, apresentação do trabalho. Ó, agora, dentro da semana, não é possível que vocês vão esquecer, hein? E, professor, dá uma olhada lá no meu. E é para fazer daquele jeito? Qual jeito? Você mandou na onde? Agora? Eu vi que teve um que mandou, então foi você, Matheus? Ah, não muda. Então é aquele ali mesmo. Então, pera lá. Deixa eu abrir aqui a apresentação no Moodle. É, pera, porque a internet está meio lenta. Professor, enquanto o senhor abre aí, é, Ah, essa parte de quando foi criado, um ou outro, acho que tem dois que eu consegui achar datas. Isso aí tem mesmo essas informações? geralmente não é todos, mas Porque, é pública como chama? A informação é pública. sim, Ninguém esconde isso daí, mas às vezes não sei se chegaram a publicar. porque às vezes tem assim, tem um conceito daquele assunto que foi uma pessoa que deu em tal ano, mas não significa Aham. que foi naquele ano que foi criado, né? Você entendeu? Não, exatamente. A citação dele é daquele, de, sei lá, 2006, a citação do cara, mas às vezes já estava em uso, né? Aí eu fico com É. essa dúvida, mas aí. Não tem problema não. Mesmo que faltar um ou outro, não tem problema. Deixa eu pegar aqui o link. Só para. A ideia é. Eu não vou abrir aqui, porque senão eu vou dar material para os outros, né, Matheus? Mas a ideia é essa mesmo. Você pode só, talvez, diminuir um pouco o texto. Por exemplo, tem um slide aqui, como funciona. Eu sei que você colocou ali na maior boa vontade para o pessoal ter depois para estudar. Mas ali você coloca tópicos para a hora de apresentar. Você fala, funciona assim. Você falar, o tópico é para você lembrar. Entendeu?
Mas a ideia é exatamente essa mesmo. Mas esse é o trabalho maior, né, professor? Você conseguir. Eu também estou com um monte de texto aqui que vai ter que reduzir bastante. E é isso aí que, assim, isso aí faz com que você tenha conhecimento para fazer a apresentação, mas em compensação demora para caramba. Sim, exatamente. Mas para você fazer isso em todos, sim, é nesse estilo mesmo, para fazer em todos. Então, o que acontece? Dá trabalho? Dá mais trabalho. Entendeu? E aí você tem que ler e fazer o resumo, não é copiar um slide da internet ou pegar lá Ctrl+C e enfiar lá. Aí eu vou, deixa eu apresentar esse aí, para. Tem que fazer os outros, tem um monte aqui. Você colocou? Colocou um slide só de cada um, 2. Mas dá mais material, tem que fazer. Beleza? Todos entenderam? Ok. Então vocês preferem fazer remoto, então? Sim, né, professor? Como é pesquisa? Não, tranquilo. Eu Então eu vou prefiro. dar, então esse tempo agora da minha aula é para terminar o trabalho meu, não é de fazer do Cucão, não, ok? E sexta-feira a gente faz a apresentação. Pode ser? Combinado. Então, beleza. Se Ok. alguém tiver mais alguma dúvida, eu estou aqui. A chamada eu já fiz, porque só faltou um aluno que está faltando faz tempo, que é o Jean, que acho que desistiu, e a Jéssica, que não veio hoje. A gente não vai fazer do cocão, não, é brincadeira. É bom mesmo. Depois chega o meu, não tive tempo. Aí eu já estou deixando 2 aulas para poder terminar o trabalho, na sexta-feira. Joia? Joia, professor. Obrigado, viu? Falou. Então, se alguém não tiver mais dúvidas, eu fico aqui à disposição. Aqueles que quiserem já ir fazendo trabalho aí, uma ótima noite. Beleza, obrigado. Até a próxima aula, professor. Valeu. Até.